Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bom, a gente vai continuar a nossa série lendo Peregrino, né? A gente parou no primeiro capítulo, agora a gente vai pro segundo capítulo. Eu já li um pouquinho dele e aí eu parei um pouquinho para comentar com vocês algumas partes que eu achei legal. Primeiro, ele vai, voltar pro caminho, o evangelista vai trazer ele de novo ao retorno do bom caminho, e aí finalmente ele vai entrar pela porta estreita, né? O que eu achei legal foi assim, quando ele bateu na porta, ele teve que ser insistente. Então, eu achei isso que muito legal. O que o Bunyan vai falar nessa alegoria é a questão da oração, né? Pra gente ser um pouquinho mais insistente. Porque ele vai bater uma vez, ele não vai ser atendido, ele vai bater mais outra vez, e aí depois o Boa Vontade vai atender ele. E aí quando o Boa Vontade atender ele, eles vão ter um diálogo, né? O peregrino vai contar tudo que aconteceu com ele até aqui. E uma outra coisa que eu achei também muito legal e muito interessante vai ser que quando ele entrar, o Boa Vontade vai puxar ele rapidamente, porque ele tem todo o cuidado com o peregrino para que ele não seja alvejado por Beelzebu e seus homens. E ele vai falar que de lá, de longe, eles começam a atirar flechas para ver se consegue tirar a pessoa do caminho ou fazer com que a pessoa desista do caminho. Na verdade, para que ela morra tentando entrar no caminho. Eu achei essa alegoria muito legal. Falar que o caminho estreito, quando a gente começa realmente a ir pelo caminho estreito, a gente vai ter mais problemas. Na verdade, a gente vai ter um ataque muito maior do inimigo. Uma coisa que o Boa Vontade também vai falar para ele ir sempre pro caminho reto. E aí o cristão vai dizer, mas o caminho, ele não muda? Ele não. Você sim pode ter algumas opções durante o caminho, ou seja, o caminho vai ficar um pouquinho mais largo, mas o caminho real você vai saber qual que é o estreito. Então isso é muito legal de ver como ele contou essa história, parafraseando ou fazendo menção do que Jesus fala sobre o caminho é estreito, né? E a porta larga é a que conduz para a perdição eterna. Então, o caminho sim, ele pode mudar se a gente mudar a rota. E quando a gente tiver dúvida, é só analisar qual é o caminho mais estreito para essa situação que eu estou vivendo. Se o caminho é muito largo, é muito fácil, então esse não é o caminho. Nossa, gente, que capítulo. Terminei agora. Da chegada à casa do intérprete até o final. E eu fiquei muito surpresa, muito tocado como ele contou algumas coisas aqui. Eu gostei demais. Vamos lá. O cristão, ele vai chegar na casa do intérprete, né? Mas antes de eu começar, ele falou uma coisa antes, que ele falou que ele pretende ir para Sião. Sião aqui vai representar a nova aliança da graça, né? Que ela é feita através de Jesus, não através do homem. E aí eu vou explicar um pouquinho porque isso tá bem explícito aqui quando a gente começa a ler essa parte. Vamos lá, ele vai chegar na casa do intérprete e ali ele vai conversar com ele, vai lhe mostrar algumas coisas antes de ele seguir viagem, para ele nunca esquecer que ele tem um propósito e um final. E aí ele vai mostrar para ele o que acontece quando a pessoa não consegue chegar no propósito e no final da viagem que o cristão pretende chegar, que é o céu. E aí vamos nós, né? Ele falou assim, mas antes de você seguir viagem, eu preciso te mostrar algumas coisas. Mas antes de ele mostrar alguma coisa, ele vai ver um quadro, né? Ele vai ver um quadro, uma pintura. Depois do quadro e da pintura, ele vai ver um salão. E aí o intérprete vai falar para ele o que significa esse salão. Ele vai falar, este salão é o coração do homem que nunca foi santificado e limpo, pela graça de Deus, através do evangelho. O pó é o pecado original e a corrupção que o maculou. O homem que começou a varrer primeiro é a lei, a antiga aliança. A criada que trouxe a água e completou o trabalho é o evangelho. O homem, embora trabalhando com todo afinco, não pôde limpar a sala. Ele apenas agitou a poeira e deixou o ambiente ainda pior. Isso lhe mostra que a lei, por sua obra, em vez de limpar o pecado do coração, apenas o faz reviver. Faz-o mostrar a sua força e aumentar a sua atividade na alma. Embora ela revele e proíba o pecado, não concede a vida e o poder de subjugá-lo. Assim, o homem não pode por si mesmo abandonar o seu pecado, sem primeiro receber a vida divina e o auxílio do alto. É por isso que a criada veio, borrifou a sala com água e limpou com toda facilidade, para mostrar-lhe que quando o evangelho de Cristo vem ao coração,
Com toda a sua doçura e graciosa influência, a nova vida entra. O pecado é vencido e derrotado, e a alma é limpa pela simples fé em Jesus. Consequentemente, o homem torna-se digno de habitar na glória. E aí depois ele vai ter um encontro com 2 personagens, um é a paixão e o outro é a paciência. E ele vai falar sobre essas características que tem em todas as pessoas. Por exemplo, as pessoas por paixão e vanglória, elas vão rejeitar o evangelho porque elas não sabem esperar na vida futura. Então elas vendem a vida delas, vendem a alma delas por aquilo que é passageiro e por aquilo que é momentâneo, ou seja, para agora. Só que as pessoas pacientes que esperam esse tempo vindouro, essa vida vindoura em Jesus, elas que vão ter uma recompensa maior, porque elas sabem esperar. E ele vai falar assim: as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Contudo, as coisas presentes acham-se tão próximas do nosso apetite carnal, ou seja, o que a gente tem para viver hoje, o que a gente quer hoje, e as coisas eternas estão longe da nossa alma. E aí ele vai falar que a gente cede o desejo carnal, né, em vez de esperar a satisfação eterna. E assim ficamos presos às coisas do mundo e perdemos o nosso galardão futuro. Ou seja, quando a gente busca só as coisas daqui, né, como Jesus disse, quando a gente ajunta tesouros onde a traça corrói, onde o ladrão rouba, e a gente não ajunta tesouros no céu, a gente acaba perdendo essa capacidade, a gente acaba perdendo o galardão futuro, por conta que a gente não sabe esperar, e a gente vive o hoje, a gente vive só limitado nessa terra aqui, não pensa nas coisas que são do alto. E aí ele vai fazer uma excelente ilustração. Tem até um desenho aqui, eu vou ver se eu consigo mostrar. Se eu não conseguir mostrar, eu vou tirar uma foto. Gente, porque eu passei por esse desenho e não entendi. Ó, aqui, ó. Aqui é Jesus, né? Colocando óleo, mas antes de Jesus, aqui é o diabo colocando água nesse fogo. Esse fogo aqui é o amor do cristão, é a vida cristã. Então você vai ver Satanás tentando apagar o fogo, só que Jesus do outro lado está colocando óleo. E aí faz com que a chama fique muito maior. Gente, essa ilustração me pegou de um jeito aqui que eu quase chorei. Porque, apesar das lutas, a gente não entende. Acho que muitas vezes a gente consegue ver Satanás colocando muita água nos nossos planos, na nossa vida cristã. E a gente não consegue, às vezes, também perceber que Jesus está colocando muito mais óleo do que água. Então, essa parte para mim foi muito fantástica. Eu amei ler isso, eu amei essa ilustração. Ó, ele vai falar assim sobre isso. Este fogo é a obra da graça de Deus no coração. Aquele jogando água é o diabo. Contudo, veja você, o fogo arde com mais brilho ainda. Damos a volta à parede e você verá por quê. Do outro lado da parede havia uma pessoa despejando óleo sobre o fogo. Isso mostra porque é difícil para aquele que está sendo provado compreender como a graça de Deus é mantida na alma. Este é o modo pelo qual o cristão continua a suprir a graça na alma do crente, enquanto ele atravessa todas as chuvas geladas do mundo e as tentações do diabo. Bom, ele vai entrar ali também em outra parte do palácio e ele vai se deparar com um homem preso. E aí esse homem ele vai representar as pessoas que não têm mais esperança. Na verdade, são pessoas que ouviram falar do evangelho, pessoas que não guardaram a sua coroa, como Jesus disse, e acabaram perdendo a salvação. Ele vai dizer algumas frases aqui que eu pontuei e eu queria ler para a gente falar um pouquinho. Ele vai falar: deixei de vigiar e ser sóbrio, permiti-me duvidar da palavra e dei lugar à minha paixão. Pequei contra a luz da palavra e da bondade de Deus. Cedi aos argumentos de Satanás e ele apoderou-se da minha alma. Provoquei Deus à ira e ele deixou-me, ofendi o Espírito Santo e ele se foi. Endureci meu coração e agora não posso me arrepender. Rejeitei as suas misericórdias, crucifiquei-o mais uma vez e o expus à vergonha. Desprezei sua retidão, odiei o seu domínio sobre mim. Ofendi o Espírito da graça. O seu sangue pelo qual eu fora comprado, reputei por profano. Assim tranquei a mim mesmo fora de todas as promessas. E agora nada me resta,
a não ser ameaças pavorosas, medonhas ameaças de um julgamento certo, e a ardente indignação que haverá de devorar-me como um adversário. E aí cristão vai ficar, gente, mas não tem uma solução para ele. Jesus é tão misericordioso, ele é tão bom. E aí parece dar a entender que essa pessoa ela não está mais viva, ela perdeu a chance de recomeçar. E ela perdeu a salvação dela, então ela está esperando o julgamento. E aí eu fiquei muito emocionado, porque assim, essa pode ser a realidade de várias pessoas também, que conheceram a graça, mas que em certo momento da vida ela desistiu, ou seu coração foi tão duro e ela não se arrependeu. Então, enfim, essa parte é muito triste ver esse diálogo. E aí também ele vai encontrar um outro personagem que está tremendo muito. E aí o intérprete vai falar para ele, pergunta para ele o que aconteceu com ele. É sempre assim, o mesmo diálogo. E ele vai dizer que ele teve uma revelação do dia do julgamento, quando Deus vai pegar todas as pessoas, quando os anjos, né, vão recolher todas as pessoas e elas vão comparecer ao tribunal de Deus. E aí uma coisa que ele falou que me chamou muita atenção foi que, ainda que ele estivesse muito longe do trono e de Deus, ele conseguia ver os olhos de Deus sentenciando ele, mesmo que ele ainda não tivesse chego ao julgamento. Então essa parte para mim também foi muito forte. E aí ele vai falar para o cristão, para ele ter esses exemplos, para ele não fazer isso na caminhada dele. Então ele vai ver todos esses exemplos para que ele consiga chegar à santa cidade, que é o Monte Sião. Bom, aqui eu termino o capítulo 2 e foi muito linda essa leitura. E além de muito bonita, é uma grande advertência, né? Bom, eu espero que você tenha gostado da leitura. Perdoa as minhas lágrimas. Então não deixe de curtir, não deixe de comentar, não deixe de falar o que você achou. Compartilha comigo as suas impressões se você está lendo o livro. E vamos trocar figurinhas, eu amo isso. E aí eu volto no próximo vídeo falando sobre o capítulo 3, a jornada rumo à cidade das virtudes. Tá bom? Um abraço. Tchau, tchau.